Mencionado, a nossa leitura vai ser, eu vou fazer a leitura, né? Os irmãos nos acompanhem na Bíblia de vocês, e para facilitar o entendimento de quem está em casa, quem vai nos assistir também posteriormente. Diz assim a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas, ou das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glórias a Deus. Boa palavra, boa leitura, né? O presbítero Odair fez a leitura. 1 Coríntios, capítulo 12. Você não estava, para a gente iniciar o nosso culto nessa noite. Hoje vamos falar sobre dons espirituais. Não existe só essa lista que o irmão Odair leu hoje de dons espirituais. Existe pelo menos umas 4 ou 5 listas. E 2 listas diferentes estão aqui mesmo nesse capítulo, nos versículos que foram lidos e mais ao final, como veremos. Alguns que não foram mencionados antes e à frente uma lista diferente. Amém? Aqui nós temos 9 dons, mas há pelo menos de 15 a 20 dons mencionados claramente na Bíblia. E há outros que a gente entende também que é só a graça de Deus, só a presença de Deus na nossa vida para poder nos ajudar a fazer algo no sentido desses dons. Primeiro, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra irmãos aí é mais no sentido de aproximação, né? Do público, Paulo falando para crentes, falando para pessoas que já foram lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. A igreja de Coríntios é uma das igrejas que tem praticamente todos os dons. Ela foi bem abençoada nessa questão da busca dos dons espirituais, né? E a igreja também reflete isso. Só que nós também vemos que isso não levou a igreja à perfeição. Não levou a igreja para viver em paz. Há alguns momentos que a igreja de Coríntios é preciso chamar a atenção. Ela vai ter problemas aí de vários aspectos, de comunhão. Temos lá na ceia, o pessoal ia e trazia muita coisa para comer, os outros traziam menos, mas eram crentes cheios do Espírito Santo, crentes com dons espirituais.
e mesmo assim, às vezes, manifestando a carne, ao invés de manifestar o Espírito. Pastor, mas como isso é possível? Olha para você, olha para mim. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós andamos na dimensão do Espírito. A Bíblia diz, se você se encher do Espírito, você não vai cumprir com aquilo que a carne deseja fazer. E nós vimos nas doutrinas que o encher do Espírito não é uma coisa que você enche hoje e está beleza. É algo que tem que ser constante, diário. Irmãos, não tem limite para o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. O que o Espírito Santo pode fazer com você, na sua casa, te ajudando, em todos os aspectos, na forma de erguer o seu lar, manter o seu lar, criar os seus filhos, se manter casado. A graça do Espírito Santo, ela é poderosa para nos auxiliar nos nossos conflitos, a vencer pecados, a nos ajudar a vencer os pecados. Qual é a tua dificuldade? Por isso que eu me encho do Espírito, para que eu possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, não podemos ser ignorantes. Em que sentido? No conhecimento. Como é que o Espírito Santo faz comigo e como é que o mundo antes fazia comigo? Por que Deus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus fez um paraíso, o homem caiu, Deus expulsou ele do paraíso, mas a vontade de Deus é retornar-nos para o paraíso. É por isso que nós temos uma promessa, que ele foi preparar lugar, virá outra vez e vai nos levar para si mesmo. Nós estaremos aonde ele estiver, nós estaremos com ele. Seja o paraíso de Deus, porque o crente quando morre, ele vai para o paraíso. Ele não está mais no Hades, na habitação das almas, mas ele foi levado para o terceiro céus, estão no paraíso de Deus. Então o que Deus deseja é isso, que nós tenhamos a perfeição lá do Éden, de comunhão, de relacionamento, da virada do dia, ele vir falar com o homem, falar com você, esta comunhão gostosa, da presença de Deus na nossa vida, que nos faz perder o tempo da leitura da Bíblia. A gente começa a ler, vou ler meia hora, quando a gente pensa que não, a gente já leu mais do que meia hora. Hoje eu vou orar 10 minutos, quando você pensa que não, você já passou mais de 10 minutos. Esse perder da hora é quando a porção do Espírito Santo vem sobre nós. Não é todas as vezes assim. Há momentos que você dobra o joelho e não vem palavras. E aí você vai usar outra coisa, persistência. Aí a gente insiste, a gente continua. Amém? A gente vai na persistência. Ter fé, mas também persistir em agradar a Deus. Lutar para agradar a Deus. Esse Deus, além de te salvar, perdoar os nossos pecados, renovar a nossa comunhão com Ele, ligar novamente o homem com Deus, ele aceitou o sacrifício de Cristo. Além de tudo isso, ele ainda quer dar dons aos homens, ele ainda quer dar dádivas aos homens, ele ainda quer dar presente. Certa vez, ouvindo um pregador, ele disse o seguinte, que esse Deus, ele é tão maravilhoso, que ele pagou a nossa dívida. A gente devia um valor para poder ser livre do pecado. Sim ou não? O salário do pecado é a morte. Então todos nós deveríamos morrer. E mesmo assim a gente ia ficar devendo. Mas olha só o que Deus faz. Quando Ele paga o seu preço, Ele deixa um crédito para você. Ele não dá o dinheiro, o valor, apenas do perdão daquele dia que você aceitou Jesus. Mas Ele já traz um crédito para poder continuar perdoando os seus pecados, lavando a sua alma, redimindo o crente, preparando o crente nesta caminhada.
Esse Deus é tão maravilhoso que Ele ainda traz uma armadura para colocar sobre a sua vida, para que você possa ser vencedor. Qual é o seu problema? É na área da mente. Deus tem o capacete da salvação para colocar na sua cabeça. Qual é a sua dificuldade? Ele tem a armadura, tem a espada do Espírito, tem o escudo da fé, colocando em cima de você para que você seja guerreiro espiritual, seja homem de Deus, seja alguém usado por Deus. Ele ainda dá dons aos homens. Então, não seja ignorante, irmãos. Eu quero que vocês saibam, entendam, que vocês não podem ser ignorantes quanto ao Espírito Santo, aos dons celestiais. Como assim? Receber o dom e agir de maneira errada. Aí nós vamos ver um pouquinho isso mais à frente. Receber o dom para proveito próprio. Eu recebo o dom, tem uma finalidade, nós vamos ver a finalidade. Tá? Então, não seja ignorante, não usa os dons espirituais para viver de qualquer maneira, para pisar nos outros. Não. O dom espiritual meu, não é nem meu, é do Espírito Santo na minha vida, não é para mim. Ei, o dom que o Espírito Santo me dá é para você, é para o outro. O dom que Deus me deu é para ajudar a minha esposa, ajudar os meus filhos, ajudar os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dons que podem nos ajudar, que são realmente um uso abençoado. Paulo vai falar sobre o dom de línguas, que quem fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas Paulo mesmo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 14, estou fugindo do script, mas versículo 12, ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais. Quem deseja dons espirituais aí? Eu desejo. Procurai sobejar neles, abundar neles, ter eles na sua vida. Para quê? Para a edificação da igreja. Em outra versão vai dizer que eu tenho que buscar os dons, que será em benefício de muitos, em benefício da igreja. Ser usado como um atalaia, ser usado como um vaso, ser usado como alguém que abençoa pessoas, que ajuda outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor nesta caminhada. No grupo que você está, na equipe que você faz parte, um contribuindo com o outro. Essa linguagem paulina, né, para a gente não ser, acerca dos dons espirituais, esses dons significa que é uma capacitação especial e sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo ao crente, para que você possa atuar, executar os propósitos de Deus no meio da igreja. Irmãos, outro dia eu já trouxe ele aqui, o pastor Eduardo, ele na igreja que eu estava antes de vir para cá, lá na colônia, ele ministrou uma palavra que ficou guardada no meu coração. Ele disse que Deus usa você para lapidar a pérola preciosa, o diamante que Deus vai fazer de mim. Então, às vezes eu chego perto de você, aí dá uma esbarrada, aí eu lapido um pedacinho, você perde um pedacinho, eu baixo a cabeça, você baixa a cabeça, a gente vai seguindo junto, e no fim, é tudo para a glória dEle, para a honra do nome dEle. Então, a gente tem que entender que é para propósito, é para realizar o propósito de Deus na igreja. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta
com os dons espirituais, com poder, com autoridade, para que o mundo possa entender, o mundo possa ver, o mundo possa conhecer os dons espirituais, o poder de Deus. É através da forma que Ele usa você, é que o nome do Senhor também é conhecido. Nós somos chamados para ser testemunhas de Deus. Então não podemos ser ignorantes quanto a isso. Paulo vai tentar esclarecer usando o versículo 2. Vocês sabem, primeiro, no versículo anterior, eu não quero que vocês sejam ignorantes, falta conhecimento, que vocês não saibam. Porém, agora no versículo 2 ele fala, vocês sabem que vocês eram ímpios, gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éramos guiados. Nós éramos levados. Eu me lembro de ir em alguns locais que não era o local correto, espiritismo, e alguns outros lugares que eu acabei indo, era levado, era guiado, né? E às vezes a gente entende que aquilo não é o local certo. Mas Deus aprove de chamar do meio do mundo, do meio das trevas, da falta de conhecimento, para usar como instrumento dele na casa dele. Deus quer fazer isso comigo e com você. Deus quer que você se lembre como é que era lá atrás. Você lembra? Como é que você servia lá fora? Quantas horas você passava fazendo algo que você hoje sabe que não era o correto, não era o certo? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Jesus é amaldiçoado, é anátema, é falso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ele está pegando a vida antiga. Na vida antiga, as suas práticas, a sua forma de andar, poderia até negar quem é Jesus. Há várias coisas aqui que os comentaristas trabalham. Questão do gnosticismo, que exaltava o espírito, mas dizia que a matéria, a carne era maldição, pecado, né? E se Jesus veio em carne, então não tem como ele ser divino, e aí eles ficam com essa confusão. Alguns dizem que era para combater os gnósticos, e a gente sabe que Paulo combateu os gnósticos nas suas doutrinas. Tá? Mas independente de posição dos teólogos, aqui está falando como uma conclusão do primeiro versículo e do segundo versículo. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento, que vocês sejam ignorantes quanto o quê? Aos dons espirituais. A forma que vocês viviam era uma. Vocês eram guiados, eram levados. Agora existe um outro que guia, um outro que orienta, um outro que produz fruto, um outro que tem dons para entregar para você e para mim. Então eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês não são mais levados a fazer as coisas de qualquer forma. Não. Agora eu tenho que escolher. Eu quero Cristo, eu quero Deus. Eu não posso dizer a hora, mas eu posso dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso saber a medida desse enchimento do Espírito Santo, mas eu tenho que desejar que esse Espírito Santo venha sobre a minha vida, para que a obra dele seja feita sobre a minha vida. Esse, portanto, é uma conclusão de algo que vem acima. Então, a união dos três. Como é que o mundo fazia? Ensinava a gente a ser contra Deus. Ensinava a gente a servir a própria carne. Havia cultos idólatras que exigiam o sacrifício dos próprios filhos, que exigiam o sexo livre, o bacanal, embebedar, mas mais para a questão sexual, que o problema do mundo geralmente foi para esse lado. Bota a pessoa doida para depois fazer o que quer com a pessoa. Então,
vocês faziam desta forma, era assim que vocês eram levados, faziam tudo de qualquer maneira. Agora há um outro Senhor, um novo, um único Deus que quer fazer algo diferente na sua vida. Então ninguém amaldiçoa a Deus com as suas práticas, com as suas ações, com a sua vida, com as suas palavras, e diz isso que é Deus que está mandando, porque existem várias religiões no mundo, e muitas delas são incoerentes. Eles falam de bondade, mas na verdade eles negam a fé, eles negam a Deus. Falam de ajudar as pessoas, mas não querem abandonar o pecado. Falam de bondade, mas não são boas umas para com as outras, como o próprio Cristo diz, para a gente amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, o mundo engana, o mundo diz que tudo pode, me dá um pouco, mas o resto que você quiser fazer, você pode fazer. Você não precisa ser inteiramente santo, inteiramente separado, inteiramente devoto. Basta que você não seja devoto a Deus. Basta que você não seja devoto a Jesus. Que você não ame a Ele. Vai servindo a sua carne, vai servindo a sua vontade, vai fazendo aquilo que você mesmo tem desejo, impregnado na sua carne. Haja como você queira, mas nós vamos negar a Cristo. Há outros que dizem que essa questão aqui era os próprios povo que não aceitava Jesus como Messias e ensinava os filhos, a família, os descendentes a amaldiçoar a Cristo. Porque Ele morreu sobre a cruz, Ele se fez maldito por mim e por você. Mas independente disso, olha como você era e olha o que Deus quer fazer com você hoje. Olha o que a palavra de Deus quer fazer com você hoje. Ah, mas eu não consigo, eu não sei como. Busca de todo o seu coração. A gente viu várias regras: não entristecer o Espírito Santo, não se encher de vinho, mas se encher do Espírito, né? Não fechar os ouvidos para o Espírito Santo quando o Espírito Santo está falando. Agora vamos, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida. Nós agora não estamos mais servindo ao pecado, nós agora não estamos servindo ao diabo, nós não estamos servindo à própria carne, mas agora a gente mortifica a carne para viver uma nova vida, um novo nascimento, a nova natureza, aquilo que Deus deseja para mim e para você. Novidade de vida, produzir frutos dignos de arrependimento. É o Espírito Santo trabalhando em mim, atuando em mim, colaborando para que eu possa ser aperfeiçoado e alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. O fim da nossa fé não é obter coisas materiais. O fim da nossa fé não é obter cargos, mas o fim da nossa fé é alcançar a salvação da nossa alma. Então, para dizer que Jesus é Senhor seu, se você disser isso com o seu coração, né? Confessares com a tua boca e crer com o seu coração, você está falando isso pelo Espírito Santo. Se você olha para o pecado e fala, não, eu não vou fazer isso porque eu não quero desagradar a Deus. Se você rejeita o pecado, é porque o Espírito Santo está atuando na sua casa, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, trabalhando em você e te preparando para a volta do Mestre. Agora o versículo 4, 5 e 6, mais uma tríade de versículos, tem o mesmo início e a diferencial no final.
todos vão dizer, há diversidade. E vão dizer, e o mesmo, ou mesmo, né? Usando aí, é o Senhor, né? Vamos lá. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós temos a carta aos Efésios, capítulo 4, que também vai falar também sobre a questão de dons. Versículo 4 diz assim, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui está falando sobre a questão dos dons. Se a gente for continuar a leitura, vai estar falando dos dons. Então, o que está dizendo aqui é isso. O primeiro versículo fala do Espírito. Há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí o segundo versículo que nós lemos, que é o 5, vai trabalhar a questão de Senhor, atribuindo esse Senhor como Cristo. E o versículo 6 vai trabalhar que é o mesmo Deus. Então, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. É só um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra que o dom é variado, que as manifestações do Espírito é variada. Aqui vai trabalhar algumas coisas, algumas palavras. Por exemplo, a diversidade de dons. O que é dom? Dom é uma ferramenta que o crente tem para fazer a obra de Deus. Ele é um presente, ele é uma dádiva, ele é uma oferta. Ele é dom de Deus, dom do Espírito, dom da graça, dons espirituais. Existem várias palavras que vai levar para a graça, para serviço. Então, os dons de Deus para a gente poder fazer a obra de Deus, né? Mas o Espírito é o mesmo Espírito que está no pastor é o mesmo Espírito que está sobre a vida do diácono, do membro que vem para a oração, daquele que tem fé para aceitar a Cristo, aquele que tem fé para pedir um milagre na sua vida e os milagres de Deus acontecerem na sua vida. É o mesmo Espírito que opera em mim, me usando no dom da palavra neste momento. É o mesmo que fez você se mover e vir para a casa de Deus, falando, eu vou ouvir a palavra do Senhor, Deus vai falar comigo hoje. O mesmo Espírito trabalha em mim, trabalha em você. Estamos enxertados na videira. E a seiva da videira vai passando por todos os ramos. Eu sou apenas um ramo, você é apenas um ramo desta videira. Fomos enxertados nele. Não fazíamos parte da videira, mas ele nos enxertou. E porque ele nos enxertou, e da sua glória, do seu poder, flui em mim e vai me aperfeiçoando você. Há diversidade de ministério. A palavra ministério fala de diaconia. Tem a ver com serviço, com o modo de atuação. Aquilo que eu faço, aquilo que eu estou fazendo. E é tão engraçado que na nossa mente há uma hierarquia. Na nossa mente e pela forma que é colocado os cargos. Primeiro eu separo a auxiliar, depois eu separo a diácono, depois a presbítero, depois o evangelista, depois o missionário e depois a pastor. Ou, no nosso caso, está tendo agora bispo, né? Ou a bispo. Então, essas formas
Parece uma escada, uma hierarquia, mas Deus não vê assim. Deus vê todo o serviço que é realizado na igreja. Há variedade de serviço, há variedade de coisas para serem realizadas, para serem feitas. Alguns cuidam do socorro, alguns cuidam das necessidades, alguns cuidam, de um aspecto da igreja. Mas quem é o Senhor de todos aqui é Jesus Cristo. Ele é o mesmo que morreu na cruz por mim, é o mesmo que morreu por você. Há diversidade de ministério. Uns apóstolos, outros pastores, outros bispos. É diversidade. Porém, a palavra no original é diaconia, serviço. E no Antigo Testamento, nos cultos hebraicos, até hoje, é chamado de serviço. O culto é chamado de serviço. Eles vão para trabalhar na igreja, eles vêm para a igreja oferecer um trabalho, oferecer um serviço, se colocar na igreja para ser usado pela boca de Deus. Quando alguém está triste, eu ajudo aquela pessoa. Eu tenho empatia, eu ajudo aquela pessoa a subir, entendo o problema daquela pessoa, às vezes é uma necessidade, às vezes um filho que saiu de casa, às vezes uma doença, às vezes um problema, e aí a gente intercede por ela. É a igreja em funcionamento, a igreja trabalhando, a igreja se envolvendo, a igreja se importando. Esse se importar é o Espírito Santo trabalhando com você. Não é quando alguém cai e eu falo assim, já vai tarde. Eu bato palma quando alguém cai, eu bato palma quando alguém é expulso. Nós não estamos aqui para tirar ninguém pelos cabelos, sair arrastando e jogando lá fora da igreja, não. Quão é difícil uma alma se converter. E quão fácil eu e você, porque eu faço parte da igreja, porque só tem um cabeça, ele é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, eu sou membro do corpo, igual você é membro do corpo, eu sou membro do mesmo corpo. A igreja é o corpo, e Jesus é o cabeça. Então, quantas vezes a gente torce para jogar alguém para fora, irmãos? Eu já contei aqui que um jovem apareceu na igreja lá, bêbado, e queria levar uma jovem da igreja. Eu falei, bêbado você não vai levar. E teve uma confusão lá fora, empurra de cá, empurra de lá, e dá soco num, dá soco no outro. Eu já falei para os irmãos aqui, ele queria me dar murro, e eu falava para ele assim, você vai bater na cara do seu pastor? Eu não me defendi, eu baixei a mão, baixei a guarda, e chegava perto dele para falar com ele, ele não ousou bater. Poderia bater? Poderia. Mas pode ser que naquele momento eu acredito que Deus me deu uma autoridade para falar com aquela pessoa. E ao invés de jogar lá fora, eu disse para ela, você vai embora, que era a escola dominical, vai para casa, toma um banho, dorme, à noite eu te quero aqui arrumado, perfumado, arrumadinho aqui na igreja. Mas quantas pessoas gostariam de meter um pé e jogar longe e não está nem aí? É porque o Espírito Santo ainda não está atuando nessa vida, que quer espancar os trabalhadores. Se nós espancarmos os trabalhadores da obra do Senhor, Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Podemos ficar até fora, dependendo do que nós fizermos com o povo de Deus, com as pessoas da igreja, sermos responsáveis pelaquela alma, por aquele sangue derramado. Porque a palavra diz, se você vê que ele está errado, você vai lá e fala com ele. Se ele não se consertar, você chama mais um ou dois e vai lá falar com ele. Se ele se consertar, você ganhou o seu irmão. Mas quantas vezes nós não trabalhamos como igreja?
Nós não permitimos que o Espírito Santo nos ajude a trabalhar como igreja. Nós só queremos afundar. A pessoa está afundando, a gente quer subir em cima dela para ela ficar lá debaixo da lama. Deus está chamando uma igreja lavada, remida, adornada. E é adornada com dons espirituais. É com os dons aqui que estão escritos neste livro. Para que possa trabalhar para fazer o bem, para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja vencer. Eu não sou publicador de pecado dos outros. Tem crente que fica assim na igreja. Aquele ali pecou, aquele ali adulterou, aquele ali. Você não foi chamado para ser fiscal, você foi chamado para amar, para servir em amor. Você não é de outro corpo, você faz parte do mesmo corpo. Você não pode dizer a um, eu não preciso de você. Quer dizer, quando você corta um pedaço do dedo, você quer vontade de arrancar logo. Já que já cortou um pedaço, vou arrancar logo o dedo. Você faz isso? Quando está infeccionado, que dá aqueles meio purulento. Ah, rapaz, vou arrancar esse negócio e jogar fora. Ou você cuida até sarar. Ô, irmãos, ajude a igreja, ajuda o povo. Deixa Deus te usar como alguém que seja cura, como alguém que ajuda na oração, na intercessão, como alguém que olha alguém doente e não se compadece. Mas a Bíblia diz que quando um membro do corpo está enfermo, todo o corpo dói. Cadê a paixão? Cadê o amor? Ei, Bereão Darabás. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em Deus. A diferença da intensidade, a diferença da energia, mas o poder do Espírito Santo, que é traduzido como dínamos, como dinamite, é o mesmo. O poder é o mesmo. O Deus é o mesmo. Que coloca para usar, e Ele quer usar você. Ele quer que você não seja ignorante quanto a isso. Ele quer trabalhar na tua alma. Ele quer que você entenda que Ele quer que você seja crente também. Porque tem umas pessoas que estão dentro da igreja que parecem que não são crentes. Porque ela parece que faz parte de outro céu, de outra coisa. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ver as pessoas pecando e se conformar com o pecado. O pecado tem que ser denunciado. O pecado tem que ser reprovado pela igreja. Mas nós devemos amar os pecadores. Amar aquele que está fraco, porque a Bíblia diz que o forte suporte a fraqueza do fraco. E não joga fora. Eu já tive experiência aqui nesta igreja. Mas eu não estou aqui para jogar ninguém para fora. Eu estou aqui para somar com você, para te ajudar, para te mostrar o caminho. Para mostrar com a minha vida, com o meu exemplo. Ainda que meu exemplo não seja o suficiente para você, porque você tem que estar olhando o exemplo de Cristo. E não o exemplo de homens que são falhos. Mas a gente às vezes olha para homens, mas você deve olhar para Cristo. Cristo é a figura principal. Cristo é o original. Paulo diz, me imitai. Mas ele faz uma ressalva. Me imite porque eu estou imitando a Cristo. Cristo é meu espelho. Cristo é meu espelho. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. O Espírito Santo tem esse poder, já falei aqui, de pegar a imagem de Cristo e transformar você. Vai caber na forma. Se tiver problema na cabeça muito grande, ele vai quebrar essa cabeça. Se o pé estiver pequeno, ele vai mandar o pé crescer. Você vai caber na forma. O Espírito Santo está preparando, tem uma forma para você. E a forma não é o pastor Edson. A forma é Jesus.
Qual é a origem dos dons? Tiago 1,17 vai falar. De onde vêm os dons? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Não tem oscilação, não tem diferença. Todo dom perfeito vem de Deus. Você tem um dom? Veio de Deus. Essa é a verdade. O versículo 7 diz assim: mas a manifestação, isso no capítulo 12 que nós estamos estudando, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Repete comigo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Você é cada um? Ou eu sou cada um? Os obreiros é cada um, mas você não é cada um. Quem tem carga é cada um, mas quem não tem carga não é cada um. Como é que é isso? Cada um você está dentro? Sim ou não? Cada um. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um. A cada um. O dom do Espírito é dado a cada um. Você tem o dom do Espírito. Nós colocamos quase que a única manifestação que a pessoa pode ter o Espírito Santo. Só se falar em línguas estranhas. Se não fala em línguas estranhas, essa é até uma aferição para a consagração de obreiro até hoje no nosso ministério. E tem gente que porque não fala em línguas estranhas, não foi batizado como os outros dizem, ele não pode ser alguns cargos do obreiro. Mas ser cheio do Espírito Santo não tem a ver em apenas falar línguas estranhas. Há variedade de dons, variedade de ministério, variedade de atuação do Espírito na minha e na sua vida. Não posso colocar apenas uma única coisa e dizer, esse é cheio do Espírito Santo. Os outros não são. A origem é Deus, a origem é o Pai. Efésios 4, 7 e 8. Mas a graça foi dada a cada um de nós. O que foi dado a você? A graça. A graça de quem? Do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É os dons que ele está falando. Cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Olha aí de novo. Ele é o padrão, ele é a forma. A ele imitai, olhai para ele, olhai para ele, olhai para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olhem para Cristo. A medida é Cristo. A estatura de varão perfeito é Cristo. Versículo 8 do capítulo de Efésios 4. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E aí eu coloquei entre parênteses, e Jesus, porque não está no original, deu dons aos homens. É porque está falando de Jesus. Está remetendo a Jesus. Então, quem que deu dons aos homens? Jesus. Desce do céu, desce do Pai. Jesus é quem dá e o Espírito Santo é quem manifesta. O Espírito Santo é quem enche. E é não de acordo com o que eu quero, mas é de acordo com o que Ele quer. Atos 2, 38 diz assim, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom de quem? Do Espírito Santo. Então vem de Deus, vem do divino, vem do Senhor e Salvador, nosso Pai Celestial. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
e há outro a operação de maravilhas, e há outro a profecia, há outro o dom de discernir os espíritos, há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer, e não você. É Ele quem dá o Espírito, é Ele que dá o dom, é Ele que usa. E quanto mais você abrir, mais Ele vai te usar. E aqui colocou no singular, há outro isso, há outro isso, há outro isso. Significa que por esse texto não é necessário você ter todos os dons. Mas você vai ter pelo menos um dom. Pelo menos um dom você tem. E aí, quantos dons Ele quiser dar para você. Porque tem gente que fala em língua e também interpreta. Ele mesmo interpreta. Amém? Que seria semelhante ao dom de profecia. Mas, tem gente que não tem um dom de profecia, mas ele fala em línguas estranhas quando ele está muito alegre, e ele mesmo consegue interpretar a língua. Isso aí, não dá para a gente entrar no particular em cada dom. Qual é o propósito de receber dons espirituais? Para que Deus vai me usar? Para que Deus vai colocar esses dons na minha vida? Para quê? Recebemos os dons de Deus como membros do corpo de Cristo. E aqueles dons que recebemos não são para o próprio benefício. Eu já adiantei, o assunto. Não é para mim, mas é em função do outro. Quando a mão pega uma maçã, quem come é a mão? A mão mesmo come? O que a mão faz? Leva para a boca. Quem vai comer? A boca. Vai mastigar, vai engolir, vai entrar no interior, mas vai levar benefício para todo o corpo. E você é mão. E por ser mão, você também recebe o benefício de ter comido a maçã. É por isso que a mão leva a maçã à boca. É por isso que nós trabalhamos no corpo. Porque do versículo 12 até o versículo 27, nós vamos falar da figura do corpo. Paulo vai usar o corpo como dizendo essa diversidade de pessoas, essa diversidade de atuação, diversidade de ministérios atuando na mesma igreja. E ele vai dizer, como eu já adiantei, que Cristo é a cabeça, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Ele é o cabeça desta igreja, Ele é o cabeça da minha vida, da sua vida. Ele não está preparando o Edson para levar para o céu apenas, Ele está preparando uma igreja para levar para os céus. E não é apenas a igreja do Setoró, porque de repente nós somos apenas um membro desse corpo glorioso que é a igreja. E ela precisa ser lavada, ela precisa ser redimida, ela precisa ser preparada, precisa estar com vestes adequadas para ir para as mansões celestiais de matrimônio. Ela tem que ter a roupa, ela tem que ter a diadema, ela tem que ter o azeite, não só a lâmpada, mas tem que ter azeite de reserva. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Tenha azeite de reserva. Tenha azeite de reserva para os dias maus, para os dias difíceis. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está no versículo 7, que nós já lemos. Em outra versão diz, visando ao bem comum, que é a NVI, na NAA, visando um fim proveitoso. Então, qual é o propósito? Ser útil. Eu ser útil para você, você ser útil para mim.
nós sermos úteis uns para com os outros e fazer com que a máquina comece a movimentar. Irmãos, quantas células tem num polegar? Porque a Bíblia está dizendo que nós somos membros do corpo. Quem sabe todos nós somos apenas um polegar, apenas um dedinho mindinho. Quantas células para fazer um membro? É assim que Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja, com pessoas que queiram não ser ignorantes, mas ter conhecimento, que pode ter diferenças, pode ter pessoas diferentes uma das outras, mas existe um mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, que manda, comanda, é o cabeça dessa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro desse corpo, o que é que faz o corpo? Deu um exemplo aí da mão. Até uma conversa aqui, uma mão lava uma, né? A outra lava a outra, e depois as duas lavam o corpo. Né? Tem essa brincadeira lá fora, esse adágio, uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo. É mais ou menos isso. Nós estamos aqui para atuar em uma só direção. Não adianta um pé querer andar para lá e o outro pé querer andar para lá. Um querer andar para trás e o outro querer andar para frente. O que vai acontecer? Primeiro que o cérebro é que manda. Há um Senhor que manda na igreja. Há um só Senhor. E é a Ele que nós vamos dar conta. Para que for útil, visando o bem comum, um proveito, para um fim proveitoso. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, vai falar sobre uma confusão lá de dom de profecia com dom de línguas. Está tendo confusão na igreja. A igreja espiritual, tem gente falando em língua, querendo ser melhor do que quem fala profecia, e o texto vai dizer que profetiza é superior ao que fala só em línguas. Mas a Bíblia fala, quando tiver 2 profetas falando, um cala a boca. Pode falar 2. 3 no máximo, está escrito no texto. Mas um espera o outro. Um depois do outro. E a hora da pregação é a hora da profecia. Que o pastor também é usado, o ministro é usado como profeta de Deus. Então não pode ter uma profecia em cima de outra profecia. Ou antes da pregação, ou depois da pregação. Mas no momento da pregação vai dar confusão, vai dar errado, vai ter problema. Então não pode. Então, esse capítulo 14 está falando sobre essa questão aqui do versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina. É a mesma coisa dizer, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro interpreta. Faça-se tudo para edificação da igreja. É para um fim proveitoso o dom e é para edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que o dom de língua é inferior ao dom de profecia? Porque quem fala em língua edifica a si mesmo. Não é inferior na vida da pessoa, é inferior no culto. Por quê? Eu estou pregando, começam a falar em línguas estranhas ali, quase ser arrebatado, falando mais alto que o microfone. Aí começa outro. O pastor também. Pregador que fala 3 palavras em português e 300 em língua estranha. Paulo diz, é preferível falar 5, Paulo falando, eu prefiro falar 5 palavras em português ou na língua dele lá, que seria o hebraico, ou se eu estivesse falando com grego em grego, a língua de quem está escutando, prefiro falar 5 palavras na língua que você escuta e entende, do que eu falar 10.000 palavras em língua estranha. Paulo que está falando.
Então não pode, na hora da pregação, um fala em língua estranha, o outro fala em língua estranha, o outro fala em língua estranha, alto de maneira que atrapalha a pregação. Hoje a gente tem microfone, a gente parece que melhorou bastante, né? Mas antes não tinha microfone tão bom, som tão bom na igreja. Amém? A Bíblia fala que se não tiver uma pessoa que interprete a língua, é melhor ficar calado. Mas, num culto pentecostal, como é o nosso, na hora da oração, quem quiser falar em línguas estranhas pode falar. Por quê? Porque eu não estou escutando a tua oração, eu estou orando também. Então, se eu falo em língua, você fala em língua, todo mundo fala em língua, todo mundo está se edificando a si mesmo, não tem problema. Agora, se um toma a palavra usando línguas estranhas, vocês já viram isso? Alguém vai falando em língua estranha, vai tomando, e a gente não consegue terminar a palavra. Isso é errado pelo texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 12. Agora, na hora da oração, todo mundo está orando, pode orar em língua estranha? Claro. Você veio para a igreja, pode se edificar a si mesmo? Pode, não tem problema nenhum não. Há quem não entenda assim. Eu entendo assim, compreendo assim, acho perfeitamente justo. Eu não estou atrapalhando o culto, o desenvolvimento do culto. Efésios 4, 12 e 13 vai falar também sobre ministério, sobre dons. O texto do capítulo 4 vai falar sobre dons. Há mais ou menos 5 listas de dons. E eu já falei aqui pelo menos 3, agora essa é a 4ª. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora no capítulo que nós estamos estudando, 12 de Coríntios, 1 Coríntios, do versículo 1 do versículo 12 até o 27. Está falando de quê? Do corpo. Então, eu quero o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguem à unidade da fé. Já viu que tem crente que é atrasado? Já viu pessoas que riem atrasado da piada? Todo mundo já riu, aí ele começa a rir e já passou. Já viu isso? Tem crente na igreja do mesmo jeito, ele está atrasado em tudo. Paulo mesmo, pregando uma das suas cartas, ele fala: eu queria tratar vocês como adultos, mas eu vou tratar vocês como meninos. Eu queria dar para vocês algo mais sólido, mas eu vou começar com leite espiritual. E Paulo começa a entregar um leitinho ao invés de entregar um mocotó. Tem de 30 anos que ainda precisa de tomar leite. Tempo de crente não significa amadurecimento. O que significa amadurecimento é o quanto eu me encho desse Espírito Santo. É o quanto eu entendo essas coisas. Irmãos, eu sempre notei que eu tinha um amadurecimento mais do que os outros. Eu via gente mais velha que eu fazer cada besteira, fazer cada coisa errada. E não é porque eu era mais novo que eu era levado, não. Se você permitir, jovens, adolescentes, crianças, o Espírito Santo vai fazer parte da tua vida, que ele vai te ajudar a ser mais maduro. Não é ser um cara descolado que faz tudo que todo mundo faz. Não. É ser alguém diferente que consegue ser solução para um problema na hora certa. É assim que Deus quer te usar. É na hora que o seu colega está chorando, que a sua amiga está chorando, que tem alguém com algum problema e você tem uma palavra de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Não se preocupe com o que você é a vez de falar. Enche do Espírito Santo, porque no momento certo, no abrir da sua boca, Ele vai falar por vós. Irmãos, é maravilhoso servir esse Deus. É algo que não tem como a gente explicar tudo numa doutrina. É por isso que nós já estamos aqui há mais de 8 doutrinas falando desse Espírito Santo. Já convido a equipe de louvor para vir louvar ao Senhor. Versículo 28. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente, aqui nesse versículo, Paulo coloca parece uma hierarquia. Primeiramente, apóstolo. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, doutores.
ou mestres, depois, milagres, depois, dons de cura, depois, socorros, governos, variedade de línguas. Irmãos, tem vários dons. Inclusive, o capítulo 13 é um dom que muita gente às vezes não entende. É um dom ou não é um dom? Paulo está falando no capítulo 12, sobre dons espirituais. Chegamos até o último versículo, ele falando de dom. Aí inicia o capítulo 13. Como é que inicia? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, falasse línguas, várias línguas poliglota como humano, português, inglês, etc. E dos anjos, falar línguas estranhas, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. O último versículo fala assim, do capítulo 12. Portanto, concluindo tudo isso que eu estou falando sobre corpo, sobre dons, sobre variedades, sobre diferentes dons, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Um dom mais excelente. Procure os melhores dons. Eu vou te mostrar agora um capítulo todinho do maior dom. Do dom que vai continuar no céu. Tem fé, esperança e amor. O maior deles é porque no céu eu não preciso mais de fé, já cheguei, já venci, alcancei a salvação. Eu não preciso mais de esperança, porque esperar o que eu já alcancei não é esperança. Mas amor eu vou precisar continuar amando. Então amor é um dom. E no capítulo 14, começa o capítulo, porque não tinha capítulo, irmãos, era um livro só, um rolo. A carta era um rolo só. Então eu estou lendo. Vai falar dos dons do capítulo 12, que a gente sabe que é o 12. Aí, mas é um rolo, continua lendo, entra no amor. Falei do amor, continua lendo. Primeiro versículo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo, capítulo 12, vai trabalhar essas duas questões aí do profeta e quem fala em línguas. Amém? Aí ele vai falar aqui, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Todos interpretam? A resposta é não. Nem todo mundo é tudo. Mas Deus pode dar, além de um dom, Ele pode dar muitos. Tem a parábola dos talentos. Deus deu um talento para um, deu 2 para outro, deu 5 para outro. Ele faz como Ele quer. O que tinha 5, dobrou, ganhou mais 5. Então, quem tem muito pode ganhar mais. O que tem 2, dobrou, ganhou mais 2. O que tinha 1, perdeu. Porque enterrou, chamou Deus de mal, perdeu a salvação, perdeu o dom, perdeu tudo. E Deus tirou o dom de um e deu para quem? Para quem tinha mais. Mas também tem, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu não podia terminar sem deixar essa deixa. É muito bom ter os dons do Espírito. Mas nós seremos cobrados. O que você está fazendo com o dom que eu te dei? Uns cantam. Esses dons que nós lemos aqui, às vezes a gente não percebe. Dons de curar, dons de milagre, dons de socorros. É gente que ajuda os outros. Aqui nessa igreja tem dessas pessoas que ajudam os outros. De vez em quando eu sei de alguém que faz um negócio, faz outra coisa, ajuda um, ajuda outro. Socorro, governo, que é administrar, variedade de línguas. Deus abençoe
em nome de Jesus.